Muito boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no nosso segundo Focus Fashion Summit. Eu sou Alexandre Morita, trabalho na equipe de pesquisa da Focus Têxtil aqui em São Paulo. E agora a gente tem uma apresentação aqui para vocês bem prática, bem objetiva, que a gente vai falar sobre as principais cores para o verão 21-22. Nós na Focus levamos muito a sério essa pesquisa sobre cores e a gente vai compartilhar esse material aqui com vocês para que vocês tenham uma posição bem estratégica aí na hora de formatar e definir a cartela do verão de vocês. Vamos compartilhar aqui a apresentação. Como eu falei, a gente vai falar do ranking de cores. Serão 12 cores ao todo. E essas 12 cores estarão divididas em 3 grupos chaves. Falaremos primeiro dos neutros, que são cores bem comerciais e, por isso, bastante importantes. Elas são, muitas vezes, a base de uma cartela de cor. Em seguida, a gente vai falar sobre os tons pastel, que apareceram aí com bastante força nas coleções internacionais. Essa é uma leitura das coleções internacionais que a gente vai compartilhar com vocês. E o tom pastel ele já traz uma informação de moda, uma leveza aí que a gente está precisando nesse momento difícil da sociedade, Vamos dar o destaque aí para o tom pastel e finalizaremos com os tons vibrantes, que também são bastante importantes, O nosso verão é muito solar, ele pede muita cor, então a gente vai dar o devido destaque para os tons vibrantes na parte final do ranking, certo? Iniciaremos aqui com o tom pastel, os neutros, que são bastante importantes. Os neutros, eles sempre evocam aquela ideia de algo atemporal, essencial, perdurável. Então, por isso, são cores bastante comerciais para vocês apostarem aí como base na cartela de cores de vocês, tá? Vale citar para vocês que aqui nos neutros não vamos falar de preto e branco, certo? Preto e branco, galera, é base de qualquer cartela de cor, certo? Funciona para qualquer segmento, qualquer categoria de produto, então eles são essenciais. A partir do preto e branco, quais são as cores que apareceram na temporada internacional que tem essa vocação de essencial? É o que a gente vai compartilhar com vocês, os 4 neutros que apareceram em destaque na última temporada. Primeiramente, eu falo aqui para vocês dos beges. Pessoal, bege realmente é uma informação muito trendy. Está todo mundo falando sobre isso, os birôs, as revistas, enfim. Todos os tipos de bege são bastante importantes, dos mais claros aos mais escuros, amarelados ou mais rosados. Mas o que a gente destaca aqui nessa leitura, nesse panorama geral desse slide, o que mais se destaca, de repente quero renovar um pouco a família dos beges, são os beges mais luminosos, certo? Nas 3 primeiras imagens, da esquerda para a direita, não sei se vocês conseguem perceber aí, porque às vezes distorce, de monitor para monitor, é um bege bem iluminado com uma luz mais amarelada, certo? É como se fosse aquela paisagem de trigo que vai se secando, Bem aquele amarelinho bem lavado mesmo sobre o bege, Essa é uma cor bem nova que está sendo bastante destacada pelos birôs, se fala sobre beges pálidos, neutros luminosos. Então, de repente, você quer trabalhar um bege mais novo, esse é o mais destacado, Tanto para um look bem casual, como na primeira imagem, depois vai indo para as alfaiatarias, tanto feminino quanto masculino na segunda e terceira imagem, da esquerda para a direita. Então, ela é uma cor que traz essa sofisticação, esse loungewear aí de verão que fica bem bonito. Nas 3 imagens finais, a gente já vê um bege mais rosado, que é um pouco aquela história de um nude mesmo, meio um caque, um chino para verão. Essa cor ela apareceu mais nos aspectos mais utilitários, nas suedes, num linho mais compacto, numa alfaiataria mais estruturada, dando essa cara mesmo do militar, do utilitarismo, Então, esse bege mais rosado apareceu mais nesse sentido, de uma cara mais utilitária. Mas o que a gente vê no plano geral do slide é a ideia de um bege mais luminoso, bastante sofisticado. Mas todos os beges são bem importantes. Em seguida, a gente fala dessa gama das especiarias, que é uma gama bem especial, sempre perguntam sobre elas nos nossos atendimentos, enfim. É uma gama que a gente está falando já há bastante tempo, inverno, verão, feminino, masculino, da lingerie ao jeans, até em automóveis, é uma família de cores que está bastante presente no mercado de design, E não será diferente para o verão 21-22. Apareceram com bastante destaques. As 3 primeiras imagens, esse mostarda, que pode ser mais fechado, como na primeira imagem, ou ficando mais amarelado, indo em direção ao açafrão, são bem importantes, tanto para o feminino quanto para o masculino. Aparecem tecidos mais elaborados, lustrosos, mas aparecem muito nas bases mais rústicas de toque natural, especialmente para o feminino, esse tom de mostarda. As 3 imagens finais, a gente já tem uma leitura mais alaranjada e avermelhada, chegando a um páprica na imagem final, na Ports em Milão. Então, são cores que funcionaram particularmente para o feminino, pontua para o masculino também, mas mais forte para o feminino, esses alaranjados e avermelhados, e se destacam muito nos tecidos mais naturais mesmo, de toque mais rústico, Trazendo essa boemia, esse look mais boho aí para o verão, sejam formas mais elaboradas ou mais simples, mas trazendo esse calor aí das especiarias para a família dos neutros aqui para o verão 21-22.
Em seguida, a gente fala dos marrons. Gente, marrom é aquela história bem do clichê da moda, sabe? Marrom é o novo preto, certo? Ele realmente está competindo aí como uma cor essencial entre preto e branco. Destaco a primeira imagem para vocês, que é bem um look bem essencial, uma t-shirt com uma calça. Então, ele competindo como preto e branco mesmo, no sentido de ser uma cor essencial. Apareceram todos os tipos de marrom, mais avermelhado, mais fechado, mais lavado, mais seco, mais profundo, enfim, todos os tipos de marrom. Mas o que mais se destaca é mais ou menos essa temperatura aí que a gente vê no slide, que é um marrom médio, um marrom cacau, indo em direção ao café, esses marrons mais escuros. Nas próximas duas imagens, a segunda e a terceira, percebam como o marrom ele vem com esse fôlego de cor fashion mesmo, né? Porque geralmente a gente associa o marrom a um acessório, a uma alfaiataria, a um utilitário, mas ele aparece nos tecidos mais preciosos também. Então, moda festa, a gente vê a terceira imagem, esse look bem provocativo da Acne Studios, um desfile bem importante. Então, a gente vê o marrom nessas peças mais especiais. Esperamos, né, que no próximo verão 21-22 a gente possa ir para uma boa balada, se divertir, é o que a gente está na torcida, né? Então o marrom ele tem esse apelo para uma peça mais especial também. Tá? Nas três imagens finais, o marrom mais escuro, indo em direção ao café, aparece nessas bases mais pragmáticas, no suede, numa malha mais encorpada, e nas alfaiatarias nas duas imagens finais. Né? Seja ele mais escuro, seja ele mais avermelhado, tanto para uma alfaiataria masculina de mais rigor, mais formal, até mesmo para os looks mais boêmios, mais estruturados. E fica a dica, tá, pessoal? A gente vai falar de marrom muito daqui em diante. Tá? Os birôs, as revistas especializadas apontam o marrom aí para as estações futuras. Então é muito importante a gente fazer essa lição de casa do marrom, né? Que tipo de marrom funciona para o seu público, em que tipo de base, em que tipo de categoria de produto, é algo que vai ser muito falado daqui em diante, a gente tem que meio que dominar esse assunto. E a gente finaliza a parte dos neutros falando dos marinhos. Os marinhos também foram muito destacados nos birôs, nos sites especializados que fazem a leitura da temporada. O marinho ele dá esse refresh aí na gama dos neutros, porque ele traz essa profundidade, né, de fundo do mar, bastante fresco. É uma cor que apareceu de modo muito democrático e muito versátil. A gente vê as três primeiras imagens do feminino, muito importante, desde uma peça mais casual, bem simples, na segunda imagem no desfile da Dior, bem contemporâneo, sofisticado, mais alinhado, e na terceira imagem no look da Chloé, bem moda festa, né, com brilho, transparência, o look total, inclusive os acessórios. Então a gente vê que o marinho ele vai para todas as categorias de produto do feminino. Nas imagens finais, no masculino também bastante importante, aparecem nas alfaiatarias, nas camisarias, de mais rigor, mais formal, ou mesmo nos looks mais casuais. E nas duas imagens finais eu destaco para vocês a ideia do marinho para esses looks mais athleisure, não só a ideia da roupa esporte, mas uma ideia desse esportivo, tecnológico, utilitário, renovando o casual do masculino. Né? Então, muito importante aqui nos tecidos mais lustrosos, esportivos. E na imagem final fica bem importante a ideia de um marinho bem escuro, quase preto, bastante sofisticado. A gente finaliza aqui os neutros e vamos para a família do pastel. O pastel ele traz essa ideia, né? Os tons pastel trazem essa ideia de algo mais leve, um certo romantismo, que a gente está precisando dessa leveza. Né? A sociedade, a gente tem questões políticas, a crise, a pandemia. Então, ele traz a ideia dessa leveza, desse certo romantismo. Então, eles são bastante importantes, trazem uma pegada de moda, fashion para a cartela de cor. E a gente vai falar dos 4 tons de pastel mais destacados. Primeiramente, os azuis pastel. A gente falou, né, terminou os neutros com marinho e inicia agora o pastel com azul, para a gente ver como a gama do azul é uma gama bem importante. Tá? Na primeira imagem, no desfile da Hermès, da esquerda para a direita, eu destaco para vocês essa ideia do azul céu na camisaria, na tricoline, no natural leve. Isso é uma coisa que sempre acontece, é uma fórmula de mercado. Continua. Mas se a gente vai evoluindo nas imagens seguintes, a gente vai vendo que esse azul pastel vai aparecendo para o feminino, inclusive em peças mais femininas, fluídas, tecidos mais vaporosos, acetinado, até na transparência na parte superior do desfile do vestido do desfile da Dior, belíssimo desfile da Dior. Então a gente vê que esse azul pastel vai para essa coisa mais da feminilidade, do fashion também. Tá? E nas duas imagens finais, muito para trazer essa renovação aí para o casual masculino, uma alfaiataria de verão bem sofisticada no azul pastel e que também na última imagem aparece nos utilitários, então também trazendo essa sofisticação para o casual, para o utilitário do masculino. Tá? Sempre com essa linguagem mais despojada, mais de um estilo de verão mesmo, é assim que apareceu mais recorrente para o masculino.
Avançando aqui, a gente fala dessa família bem importante que são os sálvias, tá? Esse sálvia, esse verde meio porcelana, esse verde meio seco, né? Esse tom pastel de verde, a gente sempre vê muito forte lá fora no varejo internacional, inclusive para decoração, né? É uma cor que sempre aparece. E agora com essa informação de passarela, talvez ele ganhe ainda mais fôlego, então é importante a gente ficar com ele no radar, porque é uma maneira também de renovar aí os tons de pastel, né? As 3 primeiras imagens, eu não sei se vocês conseguem perceber aí, ele é um pouquinho mais acinzentado, um pouquinho mais claro, bastante sofisticado. Eu destaco a primeira imagem do desfile da Prada, um desfile muito comentado da estação, né? Todo mundo estava de olho da estreia do Raf Simons com a Miuccia Prada, né? 2 gigantes fazendo a direção de uma mesma grande marca. Todo mundo de olho. Foi um desfile de poucas cores e eles pontuaram esse verde sálvia num look bem sofisticado, num tecido mais lustroso, né? Nas imagens seguintes, Ulla Johnson, para a alfaiataria masculina na terceira imagem também, aparece dessa maneira mais cinzenta e bem sofisticada. Se de repente vocês pensam, isso é um pouco distante para mim, é um pouco impalpável, as 3 imagens finais, muito importante, porque já traz um pouco mais de pigmento, um pouquinho mais concentrado, fica meio que um verde celadon, aquele típico da porcelana chinesa, no fundo da estamparia para o masculino, na alfaiataria do feminino e no último look do Jason Wu em Nova York, bem casual, bem verão, né? Então vocês podem de repente trabalhar esse verde sálvia mais celadon aí, um pouquinho mais concentrado com um pouquinho mais de cor, certo? É uma cor bem trend aí da estação, os birôs destacam muito, então fiquem de olho nela também, que é uma cor bastante nova aí na cartela para o verão. Os violáceos, muito importantes, especialmente para o feminino, mas acontece para o masculino também. As 2 primeiras imagens, bem mais violeta. Nas 2 imagens centrais, mais rosa mesmo, né? Mais rosado, meio azaleia. Muito importante para o segmento feminino fashion. Reparem aí a seleção das marcas, né? Zimmermann, Ulla Johnson em Nova York, Chloé em Paris, Victoria Beckham em Londres. Então, essas marcas que são muito importantes para esse segmento fashion feminino, todas trabalharam essa gama dos violáceos. Então, pontuem aí na coleção de vocês também, porque fica bem fashion aí para o verão 21-22. As 2 imagens finais mais violeta, um pouquinho mais escuro mesmo, e aparecem de uma maneira nova nos aspectos naturais. Então, você quer renovar um pouco o boêmio, né? Sair com uma cor mais nova, esses violetas são bem importantes, trazem essa inovação, tá? Inclusive para o masculino na calça ali da Isabel Marant, o violeta para o masculino é uma coisa que já está acontecendo agora no varejo, verão 21, né? 2021, mas daí a gente também vai ter isso, vai evoluir para o próximo verão, tá? Então, fiquem de olho nisso para o masculino. É uma informação particularmente forte na temporada de Milão para o masculino. É uma cor que está crescendo para esse segmento, certo? Deixa eu avançar aqui. E a gente finaliza a parte do pastel com rosa pastel, né? Eles aparecem com grande destaque, quantitativos, tá? É realmente uma febre, muito forte em Paris, particularmente, tá? As 2 primeiras imagens, muito importante, a ideia desse pastel bem lavado, bem luminoso, fica extremamente sofisticado, tá? Em aspectos naturais, em tecidos mais lustrosos, né? Para essa moda feminina, casual ou mais fashion. As 2 imagens centrais, já renovando um pouco o workwear, o contemporâneo, trazendo essa sofisticação, né? De um pastel luminoso, mas um pouquinho mais encorpado. E nas 2 imagens finais, inclusive para o masculino, tá? Se você já pontua rosa para o seu público masculino, pode ir na onda aqui das passarelas, porque realmente é uma informação bem importante e bem consistente, tá? Se de repente é uma coisa que vocês ainda não trabalham, de repente uma polo, uma bermuda cargo, ou só uma camisa, dá essa pontuada. Se vocês já trabalham, faz um look total, paletó com a calça, a última imagem da MSGM com esse street fashion masculino bem bacana, bem moderno, descolado, com o indie color, com a camiseta, com a malha, fica um streetwear masculino bastante moderno aí para o verão 21-22. Vamos para a parte final aqui, que é a parte das vibrantes, como eu falei para vocês, né, o nosso verão pede cor, né? A gente vai indo aí evoluindo para um alto verão, a gente tem que trazer, né, pigmento, vibração, então é uma gama aí, uma família importante dos vibrantes para vocês trazerem essa luz de verão para a coleção de vocês. Começamos aqui com os pinks, né? Terminamos o pastel com rosa pastel e iniciamos as vibrantes com pink para a gente ver como essa gama dos rosas são bem importantes, tá? Funcionam muito para o feminino, as 2 primeiras imagens para looks bem casual, uma moda casual já traz essa energia fashion, né, com esse pink que vai indo quase que para um neon. As 2 imagens centrais, então a gente vê essas peças mais vaporosas, bem sofisticadas, bem femininas para o verão, trazendo essa energia, inclusive nos acessórios. E as 2 imagens finais, a ideia desse pink quase neon, indo para um magenta na imagem final no desfile da Valentino, para essas peças de ocasião, moda festa, trazem essa energia, essa feminilidade. Então, para essas peças mais especiais, o pink funciona bastante. Para o masculino também apareceu em marcas bem importantes, mas a gente sabe que é bem
ousado aqui, um look total pink para o masculino, mas é aquele mesmo raciocínio. De repente, uma polo, uma bermuda cargo, um separate, só para vocês trazerem essa informação, essa atualização para o masculino também. Os vermelhos. Pessoal, a gente falou muito do vermelho para o inverno 21, a gente vai falar muito de vermelho para o inverno 22 e no meio da estação aí a gente vai falar no verão muito de vermelho também, tá? Apareceram de todos os tipos, o primário, valentino, vermelhos mais rosados, meio cereja, rubi, mas o que a gente detectou como mais novo é esse vermelho mais alaranjado, não sei se isso revela bem aí para vocês, tá? Que é um vermelho meio tomate, bem aquela história de um molho de tomate mesmo, tá? As duas primeiras imagens da esquerda para a direita, a gente vê como ele renova a peça mais básica, ele traz essa energia, né? Então, é importante vocês, de repente, explorarem para os looks mais básicos. As duas imagens centrais, renovando a ideia aí do workwear, do contemporâneo, trazendo essa sofisticação, e nas duas imagens finais, ele bem fashion, em tecidos mais provocativos, especiais, a imagem final no desfile, na apresentação da Balenciaga, né? No acetinado, né? Fazendo um styling bem modernoso, aí, enfim. Então, você vê que esse vermelho ele é bem democrático, ele aparece em várias categorias de produtos e vários perfis de marcas. Os laranjas, né? A gente falou de um vermelho alaranjado, a gente evolui para o laranja também bastante importante. Para o masculino, aparece muito mais nessa ideia de utilitários, sportswear, desse look mais casual, mais tecnológico. Foi assim para o inverno 21 e vai evoluindo, né, para o verão também. Então, continuem com esse raciocínio para o masculino. Para o feminino, ele vai evoluindo para as peças mais básicas, para os acessórios, malharias, e notem a imagem 3, 4 e 5, como é importante para a alfaiataria também. Tá? Então, uma alfaiataria de verão, mais estruturada, com uma modelagem mais ampla em relação ao corpo, tecidos mais rústicos ou tecidos mais acetinados, mais preciosos também. E percebam a ideia do styling, né? Um top bralette, um top faixa, um top cropped, né? Então você traz essa atualização, essa pegada de verão, essa sensualidade que é típica do nosso verão, combinando aí com as alfaiatarias de verão no tom laranja, que pode ser mais amarelado ou mais avermelhado. E no look final também para as peças de ocasião, trazendo essa energia bem alto de verão também, né? Nas transparências, acetinados para moda festa, para as peças mais de ocasião, trazendo aí uma pegada bem verão, bem colorida, né? Para o verão 21, 22. E a gente finaliza aqui com os amarelos. A gente vem falando de amarelos já há algumas estações. Geralmente a gente fala muito do amarelo gema, amarelo primário, quase infantil, né? Essa informação continua, mas a gente percebeu que o amarelo ele vem um pouquinho mais queimado, um pouquinho mais sujo, né? Da primeira imagem, você vê que ele já é um amarelo mais primário, mais clássico, mas ao longo do slide você vai vendo que ele vai sujando, ele vai ficando um pouquinho mais escuro, tá? As três primeiras imagens, percebam como ele vai muito combinado com os tecidos mais femininos, vaporosos, né? É uma ideia de uma feminilidade, mas uma feminilidade de alto verão, bem colorido, né? Nas duas imagens centrais já aparece para uma alfaiataria, para uma camisaria, renovando aí um workwear, um contemporâneo, trazendo um look mais de verão para essas roupas de trabalho. Na penúltima imagem, na Joseph, em Paris, que é muito bacana para vocês darem uma olhada para fazer essas peças mais essenciais, bem elegantes e atemporais, que são estratégicas aí, né, para o próximo verão. Percebam aí a ideia de um polo dress na malharia, mas de repente você vai fazendo um bege, enfim, joga um amarelo também, porque ele traz essa energia, fica com essa cara de alto verão. E na imagem final, inclusive para a alfaiataria no masculino, né, a gente falou da mostarda lá nas especiarias, aqui no amarelo ele também aparece um amarelo indo em direção à mostarda, um pouquinho mais sujo, para vocês fazerem uma alfaiataria para o masculino com uma informação de moda, um pouquinho mais ousado, trazer um pouco mais de energia para a cartela de cor, né, para a seleção de cores para o segmento feminino. E é isso, pessoal. Como eu falei, uma apresentação bem prática e objetiva, né? A gente falou aqui das principais cores para o verão 2022. Nós da Focus aqui desejamos a vocês um belo verão para vocês, né? Com muita energia, muita criatividade, muita garra. Contem aqui sempre conosco para que a gente seja parceiro de vocês e contamos com vocês nos próximos eventos. Fiquem ligados ainda que a gente tem mais programação aqui do Focus Fashion Summit e até a próxima. Muito obrigado.